né, vamos aí para o nosso encontro dessa semana. Para os meus queridos, amados e idolatrados alunos lá do segundo ano, né, de Química do Ensino Médio, da Escola Santo Agostinho de Pariquera-Sul, né, direto aqui do Química G, né, do canal do professor Germano, lá do YouTube, direto para as nossas aulas virtuais, né, aqui do nosso processo, né, de distanciamento social, né, dentro desse todo esse contexto do afastamento obrigatório, né, em função da pandemia do Covid-19. Vamos lá, vamos seguir em frente, né? Então, estou passando aqui para vocês o, o gabarito, né, da aula 29 e aula 30, que foram dos nossos encontros anteriores. Confira direitinho, né? Pegue lá o caderno de exercícios, capítulo 3, e aí confira direitinho todas essas questões. Faça uma autoavaliação, né? Uma autoavaliação se eu fui bem, se eu fui mal, né? Se eu fui bem, ótimo, né? Vamos seguir em frente. Agora, se eu não fui legal, então eu posso ou, né, entrar em aqui, ó, em conversar comigo para tirar dúvida, né? Vamos tirar dúvida, né? Ou podemos refazer o exercício, né? O que eu acho mais interessante. Antes até de falar comigo, tentar refazer o exercício e refazer agora como? De forma concentrada, olhando bem para o exercício, né? Com a televisão desligada, né? Sem estar na expectativa de estar falando com um colega, né? Pede para o seu pai e para sua mãe se afastarem, para o seu irmãozinho ir brincar lá no outro quarto, né? Então, e você refaz o exercício agora, sabendo a resposta, né? E agora tendo uma nova interpretação. De repente você consegue até entender o exercício e nem precisa conversar comigo. Ah, não, professor, eu não entendi nada. Então, fale comigo, beleza? Dê um jeitinho aí, né? Dá para falar via WhatsApp, dá para falar via plural e dá para falar pelo e-mail do canal, né? Ok? Beleza? Combinado? Então tá bom. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Como nós estamos, né, dentro daquele contexto que eu falei para vocês, né, de aulas, né, de conceitos um pouco mais elaborados, né, um pouco mais profundos, então coloque aí o seu livro-texto também aí do ladinho, né? Tá a sua apostila, né? Você está com a apostila já, né, na aula 31 e 32, né, aberta na página 234, e vai colocar também o livro texto de química, né, referente a esse assunto, né, e vai colocar do lado aí também, vai deixar como uma fonte de consulta, né? O livro texto ele é muito mais detalhado do que a apostila. Então, não tem desculpa, né? Não tem choramingo, não. Ah, professor, mas eu não consegui, não consigo achar o conteúdo. Consegue sim, está no livro texto, né? A apostila, ela normalmente, ela funciona como um guia, né? Para nossa ementa, né? Para nós não sairmos do rumo principal, né? Do caminho principal. Agora, o livro-texto, o que ele faz? Ele complementa.
né? Ele complementa. Ele complementa o que eu falo, ele complementa a apostila, né? E aí você tem uma ideia bem mais detalhada, né? Bem mais profunda do conceito que nós estamos vendo. Ok? Então não deixa, viu pessoal? Não deixa o livro-texto guardado lá na estante, ou dentro da gaveta, né? Ou embaixo da cama. Ele tem que estar junto da apostila. Principalmente, viu pessoal? Eu estou falando daquelas disciplinas que são mais complicadas, né? Conceitualmente, não que sejam, mas conceitualmente. Química, física, biologia, matemática, normalmente as disciplinas de ciências da natureza, elas são um pouco mais, né, profundas, né? Existe muito preconceito em cima dessas disciplinas, falando que elas são difíceis, são intransponíveis. Professor, não vejo a hora de me livrar de química, física, biologia e matemática. Não, você não vai se. Primeiro, já vou te dar uma boa notícia, uma má notícia, né? Você não vai se livrar delas, né? Você não vai se livrar delas, né? Você vai caminhar com elas para o resto da vida, seja de forma direta ou indireta, né? E então nós vamos, vocês, né, vão complementar todo esse conhecimento, né, com somando tudo, soma o livro-texto, a apostila e mais as nossas videoaulas, né, e também o processo de retirar dúvidas, beleza? Falei demais, né? Vamos agora, vamos seguir em frente. Metais de sacrifício, né? Vamos voltar aqui. Na verdade, esse é um conceito muito fácil de entender, né? Que está dentro desse conceito aqui da espontaneidade das reações. Então, o processo de oxirredução, e o processo de transferência de elétrons, né, do processo na pilha, ou seja, na verdade, é quando uma reação química, ela gera energia elétrica, né? E aí nós aproveitamos. Isso é o caso da pilha. Agora, a gente pode utilizar isso também de outras maneiras, né? Então, por exemplo, aqui, ó, os metais de sacrifício. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele fala assim, ó, vamos ver aqui. Isso aqui ele conceitualmente é simples, tá? Eu posso, por exemplo, pegar um material, ó, aqui, ó, vocês estão vendo, isso aqui é um barco, né? Essa foto aqui, né? É um barco, aí eu tenho aqui a hélice do motor, né? E logo em seguida aqui eu tenho o quê? Eu tenho o leme, né? Eu tenho o leme desse barco aqui. E aí eu tenho um material no leme, vocês podem notar aqui, ó, é um tipo de metal nesse leme, e tenho esses outros aqui, ó, estão vendo? São pequenos metais que estão colocados juntos, né, conectados com esse material do leme. Então veja aqui, ó, hélice e leme de barco com pequenas placas de magnésio, né, que funcionam como metal de sacrifício. As placas oxidam no lugar do metal produzido. Então, qual é a lógica disso? A lógica, pessoal, que enquanto vocês viram lá no processo da pilha, que eu tenho, né, normalmente o ânodo,
o eletrodo negativo é aquele que desgasta, né? É aquele que sai do eletrodo, né? Do sólido e vai para a solução, né? E o elétron vai para o outro polo. E aí o que acontece? Aquela placa ela vai diminuindo, né? Até acabar. É o caso do magnésio aqui, né? Então, o que vai ocorrer aqui? Qual é a lógica, né, nesse contexto aqui? Por que eu coloco esses materiais aqui juntos? Porque quem vai corroer aqui primeiro, quem vai ser desgastado primeiro aqui vai ser o magnésio. Olha que legal, né? Olha que interessante isso. E aí o leme, né, a hélice, né, o metal do qual o magnésio vai estar aderido, ele vai ser conservado. Por quê? Porque quem vai corroer primeiro vai ser o magnésio. Então vejam só aqui, né, pessoal? Veja que super interessante isso, né? Quando essas plaquinhas estiverem menor, bem mais corroídas, eu vou lá e troco, né? E aí a sobrevida desse material, né, principal aqui, ela está preservada. Então, esse material que, se caso não houvesse essa lógica de oxirredução aqui, ele duraria muito menos tempo, né? Então, o casco desse barco, desse navio aqui, né, desse barco, ele estaria com um processo de conservação muito menor do que se ele tiver esse metal de sacrifício, né? Então, o metal de sacrifício é aquele metal que eu vou colocar para preservar outro, né? Por isso que eu chamo ele de sacrifício, porque quem vai deteriorar é o metal, é esse metal, né? E isso ocorre quando, né? Esse processo aqui, ó. Então, tá dentro desse texto aqui, ó, né? Então, uma reação de oxirredução espontânea sempre possui, né, o potencial de redução maior que zero. Nesse processo, o elemento com maior potencial de redução é reduzido e o elemento com menor potencial de redução é oxidado. Assim, podemos supor que uma reação ocorrerá espontaneamente se puder ser dividida em duas semi-reações, tal que ocorra redução na semi-reação com maior potencial de redução ou com o potencial de redução maior, né? E ocorra oxidação no menor. Portanto, teoricamente, uma reação espontânea de oxirredução pode ser aproveitada para a construção de uma pilha. Em uma lista de potenciais de redução, o melhor oxidante é a espécie que melhor sofre redução, ou seja, possui maior potencial de redução. Então, o melhor redutor será, então, a espécie que apresenta o menor potencial de redução. Corrosão é o nome geral dos processos nos quais materiais sólidos, principalmente metais, são atacados e sofrem desgastes. Para a proteção desses metais, pode-se utilizar eletrodos de sacrifício ou barreiras físicas que impeçam o contato do agente oxidante com o metal. É o caso, então, do metal de sacrifício. Beleza? Tranquilo?
Então, beleza. Então vamos seguir em frente aqui, já vamos para os exercícios, né? Então vamos resolver as questões de 1 a 5, né, consultando essa lista, que eu tenho uma lista aqui, ó, com os potenciais com as semi-reações e os potenciais de redução de cada um desses metais, né? Então vamos lá. O cátion que apresenta o maior potencial de redução é qual deles? Né? Tem o maior potencial de redução. Ó, aqui é negativo, positivo, quem que é? É o ouro, né? Ó, mais 1,42 volts, né? Sendo este o melhor agente o quê? Oxidante. Por quê? Porque aqui é que vai ocorrer a redução, né? Se é potencial de redução, é onde ocorre a redução. Então, se aqui ocorre a redução, ele é o agente o quê? Oxidante, é o contrário, né? Opa, já respondi, né? Já o cátion que possui o menor, né, o menos 2,36, é o magnésio, sendo, portanto, o metal magnésio o melhor agente o quê? Redutor. Simples, né? A interpretação dessa tabela, ok? Beleza? Então vamos para o segundo. Organize as espécies químicas da lista fornecida de acordo com suas forças oxidantes e redutoras. Então vamos lá. Força oxidante, né, vai ser como? Vai ser de baixo para cima. E a redutora, o contrário, né? Aí de cima para baixo, né? Então, quem é que tem o maior potencial de redução? É o ouro. Então, vamos começar aqui, ó, né, pelo menor, né? Ele quer, ou melhor, aqui vai ser o menor potencial de redução e aqui o maior potencial de redução. Beleza? Então, o terceiro agora. Um recipiente de cobre pode ser utilizado para armazenar uma solução aquosa que contém íons prata, né? Então, vamos ver aqui, ó, o cobre e a prata, né? Ó, o cobre tem o potencial, a prata tem um potencial de redução maior do que o cobre, né? Então eu vou colocar aqui as duas semi-reações, né? E então aqui o cobre vai ser reduzido, né? Ó, ele sai de 0 e vai para mais 2, né? Oxidado, né? Aqui ele está oxidado, perdão, né? Então, saindo de 0 para mais 2, ele perdeu elétron. Se ele perdeu elétrons, então ele oxidou, né? Quem é que está reduzindo? É a prata, né? Que sai de mais 1, ganha 1 elétron e fica pura, né? Então, como o potencial de redução da prata é maior que o do cobre, ocorrerá oxidação do cobre, conforme eu falei, né? Sendo inapropriado esse harmonizamento. O que vai acabar acontecendo? Vai acabar havendo, né, um processo de oxirredução entre os dois, né? Haverá uma interação, né?
Então, vamos agora para o exercício 4 e 5. Então, um objeto de ouro pode ser limpo com uma solução ácida, né? Se acrescentarmos uma lâmina de chumbo dentro de uma solução contendo zinco, sulfato de zinco, ocorrerá a reação química, né? Então tem que ver justamente a tabelinha lá, né? Então, o cobre, o que vai ocorrer com o cobre? Perdão, com o ouro, né? O ouro ele vai reduzir, ó, de mais 3 para 0. E o hidrogênio, ele vai sair de 0 e vai para mais 1, né? Então, na verdade, ele estaria perdendo aqui 2 elétrons, né? Ele estaria perdendo esses 2 elétrons, e aí ele estaria no processo de oxidação. E no caso do ouro, redução. Então vamos lá, como o potencial do íon H+, é menor que o potencial do ouro, não ocorrerá a oxidação do ouro, podendo ser utilizada a solução ácida sem causar dano ao objeto, né? Se acrescentarmos a lâmpada de chumbo dentro de uma solução contendo sulfato de zinco, ocorrerá essa reação química. Então vamos ver o que vai ocorrer, né? O chumbo ele vai reduzir, né? Ó, ele vai ganhar 2 elétrons aqui. E o zinco, por sua vez, ele vai perder elétrons, né? Então vocês podem notar que aqui, ó, que aqui sai de 2 mais para 0, ou seja, está havendo uma redução. E no caso de 0 para mais 2, então está havendo uma oxidação. Então, como o potencial de redução do chumbo é maior que o do zinco, a lâmina de chumbo não sofrerá nenhuma alteração. Beleza? Entendido? Então tá bom. Beleza. Então, pessoal, eu dividi essa aula também em 2 videoaulas, né? Até porque nós já estamos muito próximos de terminar a apostila, né? Mas estamos ainda no início de junho. Ou seja, nós vamos ter bastante tempo para discutir esse assunto, né, de eletroquímica, que é um assunto que não é muito fácil, né? Não vou dizer que é difícil, mas também não posso afirmar que é muito fácil, né? Então, como nós não vamos ter bastante tempo, então eu estou dividindo, né, em 2 partes, né, para a gente ficar uma semana inteira falando sobre esse assunto e vocês terem oportunidade de aprenderem, né, de estarem mais tranquilos e aprenderem legal essa parte da química, que é muito legal, né? Na verdade, você começa a compreender, né, qual é o processo da pilha aí do seu celular, né, de todos esses processos, beleza? Então, a gente concluiu a primeira parte, né, desses exercícios e depois, na segunda videoaula desse assunto, a gente conclui o resto, beleza? Então, tranquilo, vamos seguir em frente, né? A dúvida, você já sabe, né? É clasap, plural ou química.gmail.com, né? Então, é só você entrar em contato comigo que nós vamos estar sanando essas dúvidas, beleza? Então tá bom, combinado, hein? Beleza? Pessoal,
concluímos então essa primeira parte, tá? Vamos para a segunda, tá bom? Muitas saudades, um grande abraço, um beijo no coração de vocês, ok? Beleza? Tchau, tchau, até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau.